E aí, pessoal? Tranquilidade, beleza? Bom, vamos lá para mais uma aulinha? Bora lá. Ó, vamos continuar aí inferências, tá? Essa parte estou me alongando mesmo, porque a gente tem que estudar bem isso, que é a parte mais importante para a interpretação de texto. Mas lembrando, essa parte de inferência a gente vai ter que ver o pressuposto, né? Isso é a inferência correta. Inferência correta que garante aí a verdade de cada texto a seguir, né? A gente já tem feito isso, já fez bastantes frases, então vamos lá fazer mais. Só que lembrando, para quem não assistiu os vídeos anteriores, lembrando o que é o pressuposto. Galera, a palavra pressuposto, falando de novo, é constituída da palavra posto, que tem a ver com o verbo pôr. É o nosso verbo pôr. E o que é o posto? O que é o que se põe na nossa frente? Aquilo que a gente chama de texto. Tá? E esse su é o nosso sub, que significa abaixo, por debaixo. E esse pré significa antes, na língua portuguesa. Né? Então, lembrando, o que é um pressuposto? É você aqui tentar observar o que está por debaixo do texto, mas antes mesmo de o texto ser texto. Né? Então, é a condição anterior que permite cada frase que a gente vai dizendo ou escrevendo na vida ser dita. Né? E ser dita, é claro, correspondendo a uma verdade dos fatos. Né? Se é uma frase ficcional, é outra história. Tá? É outro condicionamento. Mas para corresponder a uma realidade objetiva, existe um pré, né, para cada frase que a gente diz. E é isso que a gente vai avaliar, tá? Que a gente vai observar, continuar observando. Então, bora lá. A gente já fez aí 60 frases. Vamos lá para a frase 61. Frase 61 diz o seguinte: Atala admite que o Brasil tem dificuldade de valorizar a própria gastronomia. A sua própria culinária, não é isso? Tá, beleza. Então vamos lá. A Tala está admitindo que o Brasil tem dificuldade de valorizar a própria gastronomia. Ao dizer isso, qual é o pré dessa frase? É que ele acreditava que o Brasil não tinha dificuldade de valorizar a sua própria comida, né? Porque ele chega ao ponto aqui de admitir isso. Então, isso não era a condição anterior. Normalmente, lembrando, o pressuposto tem a ver com a condição anterior que tem algum princípio com relação aí de ideias de oposição, tá? Então, a gente bota assim: até o momento, ou até há pouco. Vamos botar até há pouco que é melhor, né? Até há pouco, a Tala não admitia, ou não reconhecia, tanto faz, que o Brasil tinha dificuldades em valorizar a sua própria gastronomia. Foi?
você podia escrever que ele admitia que o Brasil tinha facilidades, né, de valorizar, que seria o oposto, tanto faz. Tá? Belezinha? Então essa é a inferência possível aí acerca dessa frase, né? Ou você poderia dizer que há a ideia de que no Brasil há facilidade de valorizar a própria gastronomia. Para o Atala, não. Né? Para o Atala, que né, um chefe de gastronomia, ele admite isso nessa frase aí, a partir desse momento. Né? Essa frase já tem um tempinho aí, já tem uns anos aí. Tá? Mas enfim, é a partir desse momento que ele admite que o brasileiro tem essa dificuldade de reconhecer sua própria culinária, sua própria gastronomia. Bom, frase 62, podemos? Frase 62 diz: a classe política tradicional está completamente desprestigiada. Bom, vamos lá. Qual é o pré dessa frase? O pré dessa frase é você ver qual é a condição anterior que está por detrás dela, a ponto de haver a necessidade de dizer essa frase tal como foi dita. Né? Se eu preciso, ou você precisa dizer essa frase para alguém, né? Alguém chegou e precisou dizer para você, ó, a classe política tradicional está completamente desprestigiada. É porque, de algum modo, ou você, ou o senso comum, não sei, pensa assim. Não, porque se pensar assim, não precisa dizer para você, né? Só se disser como reforço do que você já pensa. Mas, a princípio, é porque você pensa o contrário disso. Né? Qual seria o contrário? Que ela está completamente, que a classe política está completamente prestigiada, ou tem grande prestígio, né? Então, a gente tem que anotar em cima dessa oposição aí, dessa pressuposta condição anterior. Tá claro isso? Então, há quem pense que a classe política tradicional possua enorme ou total prestígio. Prestígio. Certo? Beleza? Já? Então, o pré dessa frase tem que ser visto como uma possibilidade de se pensar o contrário disso. Tá legal? Beleza? Não esquece do exemplo que a gente viu lá na nossa primeira aulinha sobre esse assunto. O exemplo do a porta fechou. A porta fechou tem como condição anterior, como pressuposto o quê? Para você poder dizer a frase a porta fechou. A condição anterior é que ela estava aberta. Se ela nunca esteve aberta, você não tem por que dizer em que momento for, seja lá qual for, a porta fechou. Tá? Só dá para dizer, correspondendo à verdade objetiva, da realidade, dos fatos, né, essa frase se a porta estava aberta. Né? E o aberto, não se esqueça, é o oposto do fechou. Né? Tranquilo? Então não se esquece disso não. Quem não assistiu, assiste lá. Pega o vídeo, primeiro vídeo, parte de teoria desse assunto. Vamos lá, frase 63, já estou anotando aqui. A Finlândia oferece aos sem-teto habitações permanentes.
sem impor condições. Sem impor condições. Bom, vamos lá. Qual é o pré dessa frase aí? É de alguém acreditar ao contrário disso, que ela não teria condições de oferecer aos sem-teto habitações permanentes. Hã? Certo? Então, a gente tem que ir por essa linha. Existe ou existia, tanto faz. Vamos botar existir. Quem não acreditasse ou pensasse na possibilidade de a Finlândia não oferecer aos sem-teto habitações permanentes incondicionalmente, isso é, sem impor condições. Vou mudar só o finalzinho, mas significa a mesma coisa. Só a maneira de redigir. Tá claro isso? Foi? Então, isso aí é a condição pré-existente para que a frase "a Finlândia oferece aos sem-teto habitações permanentes sem impor condições", tá? Essa é a condição anterior, você acreditar quem pensasse o contrário, tá? Belezinha? Joia? Vamos lá para 64? 64. Bom, de novo vou lembrar, a forma de você redigir a frase pode ser modificada, tá? Mas o conteúdo tem que ter o mesmo significado bem perto disso, tá? Se você fez uma inferência um pouquinho diferente, a maneira de construir o texto, sem problema nenhum. Tá legal? Bom, frase 64. Frase 64 diz o seguinte, ela é grandinha. A descrença no futuro do país também se reflete na pergunta sobre se o Brasil estaria no rumo certo. Ou errado. Travessãozinho aqui. 90% dos entrevistados
se mostraram pessimistas. Bom, vamos lá. Essa é grandinha, né? Vamos nos concentrar no que é fundamental aqui. O texto começa dizendo: a descrença no futuro do país também se reflete na pergunta se o Brasil estaria no rumo certo ou errado. Né? Então, qual é a condição aqui dessa descrença aqui? Né? Que vai estar em cima dessa pergunta aí, se o Brasil estaria no rumo certo ou errado. É uma condição de dúvida. E olha, se não tem dúvida, né? Ou se não tem descrença, certo? Beleza? Se não tem essa certeza aí, não dá para pensar isso. E ele diz: 90% dos entrevistados se mostraram pessimistas, isso é, 90% acredita que o Brasil está errado, porque ser pessimista é pensar no pior, é pensar num futuro do país equivocado, né? Num futuro errado para o país, certo? Então, o pressuposto tem que ser uma condição otimista, né? Certo? O pressuposto, já que aqui fala que 90% está pensando que pode dar errado, acredita mais que vai dar errado do que vai dar certo, é porque tem gente que pensa o contrário, né? Então quem pense positivamente ou de modo otimista, tanto faz, positivamente sobre o futuro do país, acreditando que ele estaria no rumo certo. Beleza? Eu não preciso aqui entrar na questão dos 90% dos entrevistados, né, que se mostraram pessimistas. Basta você pensar no que sobrou. De 90 para 100 falta o quê? 10, né? Então esses aí que vão pensar positivamente seriam o quê? Uns 10%, né? E aí pouco importa quantos por cento, se 5%, 10%, 15%, tá beleza? Tá? Isso aí não se torna relevante, a não ser que você quisesse descrever isso aí também, tá? Mas o raciocínio base a gente já teve, que é lembrar, então, observar que havia quem pensasse o contrário, pensasse positivamente sobre o Brasil, sobre o futuro do país, tá? Aqui não fala Brasil, mas a gente está colocando o Brasil, já que é a nossa santa terrinha, né? Bom, enfim, essa foi a 64. Vamos lá para 65? 65. 65 diz: o problema do brasileiro do brasileiro não é de paladar, mas de autoestima de autoestima e de educação alimentar. Bom,
Olhando para essa frase aí, qual é o pré dessa frase aí? Qual é a condição anterior que autoriza essa frase a ser dita correspondendo à verdade? Ele disse que o problema do brasileiro não é de paladar. Então tem gente que acredita que o problema é de paladar. Né? E não é problema de autoestima. Tem gente que acredita que o brasileiro tem grande autoestima e tem uma educação alimentar boa. Então é todo o contrário do que foi dito. Joia? Pensa no contrário do que foi dito. Tá? Mas como é que a gente anota isso? A gente anota assim: há quem acredite que o brasileiro tem problema de paladar, mas não de autoestima e de educação alimentar. Foi? Então a gente anotou em cima do que a gente já tinha lá pensado previamente. A gente só organiza a hora de anotar. Beleza? Tranquilidade? Tô indo para 66, hein? Fui. Vamos lá para 66. Há muitas razões. Há muitas razões razões que levam uma pessoa a acabar vivendo nas ruas. Bom, vamos lá. Se alguém diz essa frase aí para você, ou você diz para alguém, é porque você está pressupondo o quê? Que há muitas razões que levam a pessoa a ir morar na rua? Ou há poucas? Ou há nenhuma? Ou é poucas ou nenhuma. Então você já pensou a base da sua resposta, do pré dessa frase, do antes dessa frase. Então, existe, ou tem gente, tanto faz, ou há quem, existe quem não veja ou não reconheça razões, não vou entrar nem na questão da quantidade aqui, razões, ou muitas razões, vamos botar muitas mesmo. Não veja muitas razões que façam com que uma pessoa passe a ser morador de rua. Foi? Joia? Então há quem não veja essas razões todas. O cara disse que há, mas tem gente que pensa o contrário. E aí há necessidade de dizer que há muitas. Tranquilo? Certo? Belezinha? Bom, vamos lá para 67? 67. Não me choca. Não me choca
que 90% do Brasil nunca comeu ingredientes amazônicos. Bom, vamos lá. Se ele não se choca, ele precisa dizer que ele não se choca que 90% do Brasil nunca comeu ingredientes amazônicos, é porque tem gente que acharia que a pessoa aqui ficaria chocada. Certo? Com o cara aqui que disse essa frase. Ou ainda, você poderia pensar que há quem acreditasse que a maior parte do Brasil já tivesse comido ingredientes amazônicos. Tá claro isso? Tá? Então, ainda, você pode juntar os dois raciocínios, que é o que eu vou tentar fazer aqui. Tá? Então, vamos lá. Havia quem pensasse em que se ficasse chocado com o fato de que a quase totalidade, 90% é quase total, né? Quase totalidade dos brasileiros nunca tivessem comido ingredientes da Amazônia. Foi? Aqui não dá para juntar exatamente os dois não, senão vai ficar confuso ali, né? Tinha que ser o final semelhante ao que já foi dito. Tá? Beleza? Tranquilo? Ou você não ia ter quem ficasse chocado, ou pensasse que não fosse possível ficar chocado. Quer dizer, que existisse quem fosse ficar chocado, já que o cara fala que ele não se chocou, né? Ou ainda, você poderia partir para a ideia de que havia quem pensasse que já a maior parte do Brasil já comeu ingredientes amazônicos. Tá legal? Seriam as duas linhas de raciocínio possíveis aí. Tranquilidade? 68, podemos? 68 diz o seguinte: em janeiro de 2015, logo após as eleições, sessenta e cinco por cento, isso é, 2/3, mais da metade, achavam
2/3 exatamente meia meia, né? Quase 2/3. Achavam que o país estava no caminho certo. Bom, vamos lá. Se aqui você tem, né, 65% lá em janeiro de 2015, após as eleições de 2014, né, que a Dilma foi reeleita. Bom, se 65% achavam que o país estava no caminho certo, porque, se eu preciso dizer essa frase, é porque havia quem pensasse o contrário, né? Havia em janeiro de 2015, pós eleições quem achasse que o Brasil estava no caminho errado. Tranquilo? Joia? Não se esqueça que temos que ver o pré. O pré é acreditar que existia uma situação contrária antes, né? Contrária e que permitisse pensar no diferente dela, né? Desde que esse contrário também não fosse a totalidade dos fatos, certo? Se há a parcialidade dos fatos, a gente tem que considerar isso, tá? Né? Parcialidade no sentido de ser só uma parte e não o todo da realidade em relação ao que está sendo dito em cada frase. 69, podemos? 68 está aí, vamos lá para 69. 69 diz: muitos desabrigados não precisam de ajuda extra. De ajuda extra. Bom, se eu preciso dizer essa frase para alguém, já vai pensando. Ou você precisa dizer para alguém, é porque tem gente que pensa exatamente isso ou o contrário disso. O contrário disso. Qual é o contrário disso? Que vai ser o pré desse texto. Que tem gente que considera que desabrigados precisam de uma ajuda extra. Talvez extra e além do que o governo já oferece. Quando o governo oferece. Beleza? Tranquilo? Essa foi a 69, acho que molezinha 69, hein? Tranquilo? Vamos lá para 70? Indo para 70. 70 diz o seguinte: João Dória, hoje em dia atual governador de São Paulo, na época não era, na época dessa frase, já se envolveu, acho que era candidato nessa época aqui, ou sei lá o que, já se envolveu em diversas polêmicas. Em diversas polêmicas. Mas
aparece no barômetro com o menor índice de rejeição entre os políticos. Você vai se concentrar onde para pegar esse catatal todo aqui dessa frase? Você vai pegar a situação do João Dória e em relação a ele ter menor rejeição, índice de rejeição entre os políticos. Então, todos os outros políticos têm rejeição maior ou menor do que ele? Maior. Né? Então, é em cima disso que você vai apoiar o seu raciocínio para fazer a inferência correta. Uhum. Então, todos os demais políticos possuem índice de rejeição maior do que o índice, não vou escrever índice de novo, o de João Dória. Ainda que ele tenha se envolvido em muitas polêmicas. Então, todos os outros têm índice maior de rejeição. Essa era a base da resposta. Tá claro isso? Como você redigir aí, se você está fazendo por sua própria conta e risco, não importa, né? Mas o conteúdo tem que ser em cima disso, o ponto central em cima disso. Beleza? Bom, fizemos mais 10 aí. Espero que tenha ficado tranquilo. Bom, depois tem mais. Fui!